Vamos então, capítulo 2, versos 17 até 22, segunda carta de Pedro. Vamos lá, 1, 2, 3. Podemos assentar, irmãos. A segunda carta de Pedro tem o objetivo de, aspas, vacinar os irmãos com relação a certas doutrinas que aparecem de vez em quando no meio do povo de Deus. Neste tempo de Pedro, estamos falando do primeiro século depois de Jesus, já existiam problemas, e ele aponta que naquele tempo houve e que no futuro haveria também. E o próximo passo desta carta é o anúncio da volta de Jesus. Então, Jesus está vindo, a gente tem que estar vacinado contra falsas doutrinas. Entenderam bem? Entenderam bem? Ok. Existe um negócio no mundo, a partir do século 18, 19, que se chama filosofia existencialista. E ela tem como ponto de partida o homem no centro do universo, o ser humano, né? E muitos filósofos se agregaram a esta corrente chamada de existencialista, e entre esses aí um muito famoso é um tal de Jean-Paul Sartre. O que primeiro cunhou esta ideia foi um dinamarquês chamado Kierkegaard. Ele é considerado um representante daquilo que eles chamam de teísmo aberto. São nomes técnicos, eu não gosto disso, mas é importante vocês gravarem. Isso é conhecido também como teologia relacional, ou como teologia de abertura, ou pior ainda, a abertura de Deus. E nesta forma perigosíssima, eles colocam em dúvida os atributos que são incomunicáveis em Deus. Eu vou lembrar de 3: a onipresença, a onipotência e a onisciência. Eles relativizam isto. Isto contradiz a Escritura, a palavra de Deus, porque existe um só Deus, e este Deus é todo poderoso,
este Deus é o Criador do céu e da terra. Nós aprendemos que o atributo de onipotência, de onipresença e de onisciência de Deus é inegociável. Se você for ao livro de Isaías, capítulo 46, versos 8 até 11, Isaías 46, de 8 a 11 diz: lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Prevaricador é alguém que sabe o que tem que fazer, mas não faz. É uma palavra do mundo jurídico para funcionários públicos. Prevaricador é aquele que tem sob sua autoridade o fazer e deixa de fazer. Então ele prevarica. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, Deus dizendo, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Não existe no universo uma guerra travada, aberta entre Deus e o diabo. O diabo não é equivalente a Deus. Deus é o bonzinho e o diabo é o mauzinho, e eles são os dois iguais brigando. Não é isto. Se Deus guerrear contra o diabo, ele se destrói. O diabo se destrói. Aliás, está previsto na Escritura que lá no final da Bíblia você vai ler que o diabo será lançado no lago de fogo, e aí está escrito: esta é a segunda morte. Entenderam bem? Sim ou não? Então não existe essa história de Deus está brigando com o diabo. Não. Existe no mundo uma ação do diabo. O livro de Efésios diz que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Esse espírito que opera nos filhos da desobediência procura tirar a pessoa da presença de Deus, duvidar de Deus e blasfemar contra Deus. Você tem um mapa disto, numa alegoria disto, que é uma história bíblica que você chama de Jó. Jó era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, um homem correto, coerente, crente, decente, honesto. Mas o diabo foi lá e disse para Deus que ele só era assim porque Deus o comprava com coisas, com riquezas. Deus então disse: vai lá e você perceberá que não é isto. Ele tirou tudo que Jó tinha. Jó ficou na lona, falido, sem saúde, sem família, sem mais nada. E Deus disse: você observou o meu servo Jó? Ele continua sendo tudo aquilo que eu já falei, mas eu acrescento mais uma: ainda que você me tenha incitado contra ele, ele permanece fiel. Entende? Então o que há no mundo é uma tentativa do inimigo de fazer que as pessoas blasfemem contra Deus, se revoltem contra Deus, se rebeliem contra Deus e se afastem de Deus. Está claro aí, gente? Sim ou não? Pois bem, voltem ao texto. Deus diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Isto é um atributo chamado onisciência. Deus sabe tudo de todo mundo, em todo tempo. Entenderam bem? Sim ou não? Presente, passado e futuro estão descortinados diante do Senhor, porque Deus está fora do tempo. Está claro aí, gente? Ô pastor Flávio,
Recebam com alegria o pastor Flávio Tcheca, gente. Vamos lá, alguém abraça ele. Deus te abençoe. Então veja, Deus anuncia o final desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então as coisas que ainda não aconteceram, Deus já anuncia. Ele diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Verso 11: eu chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu determinei e também o farei. Onipotência, o que Ele quer, Ele faz. Na mão do Senhor está o querer e está o efetuar. Significa que o que Ele quer, Ele faz. E ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Isto posto, você deve se lembrar que os planos de Deus, os projetos de Deus, não podem ser modificados pelo homem. Vai lá no Salmo 33. Eu acho que é 33, verso 8. Eu acho que é 33. Verso 8: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. 9: porque falou, mandou, entende? Ele falou, haja luz, houve luz. Mandou, terra, produz a erva. Entenderam bem? Verso 10: o Senhor desfaz o conselho das nações. Não tem os conselhos das nações? O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Verso 11, leia. Verso 12, bem alto. Então veja, nós servimos a Deus, e Deus é todo poderoso, e nós podemos chamar este Deus todo poderoso de Pai. Ele é o nosso Pai. Esse Deus, nosso Pai, descortinou os mistérios da sua vontade e revelou que todas as coisas obedecem àquilo que Ele determina. Vai lá no livro de Efésios, capítulo 1, vê se é verso 9. Vai lá, bem alto. Então, Deus pegou o mistério da vontade dele, que ninguém sonda o coração de Deus. O Senhor é insondável, Deus é insondável. E este Deus que é insondável decidiu descortinar, descobrir, abrir o mistério da vontade dele, segundo a bondade, o beneplácito que propusera em si mesmo. Verso 10. Qual era esta vontade? Qual era o objetivo? Qual era o plano de Deus? Que Ele revelou para a gente. Leia. Então, este Deus que é insondável decidiu revelar para a gente o plano dele. Qual é o plano dele? Congregar em Cristo todas as coisas que se tornaram bagunçadas a partir do pecado havido no Éden.
Legal? Está claro aí? Verso 11: nele, em Jesus, digo, em quem também fomos feitos herança, em Jesus nós nos tornamos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12: com o fim, com o objetivo, com a razão de sermos feitos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Jesus, também vocês crido. Quando vocês creram em Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Então veja, por que eu estou falando tudo isto? É que essas filosofias causam um problema grave de divisão na igreja. Eu vinha no carro agora há pouco, e um irmão brigando com outro irmão pela internet, um defendendo uma pessoa, falando de outra pessoa. E isto é um problema, porque a igreja é lugar de comunhão, não é lugar de confusão. Entendem? Sim ou não, gente? Então veja, quando esse tipo de coisa acontece, alguém acha uma justificativa, e a justificativa deles é esse tal de relativismo que eu acabei de dizer agora há pouco, desse teísmo aberto, onde Deus está lá no céu e largou a gente para se virar por aqui. Entendem? Agora veja, esse pessoal esquece que Deus domina tudo. Por exemplo, no livro de Zacarias, capítulo 11, não sei se é verso 11 ou 12 por ali, diz que me dá o preço, verso 12 acho, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, e pesaram o meu salário. Veja lá o salário. Qual o salário? Veja o próximo verso. O Senhor, pois, me disse: arroja isto ao oleiro, esse belo preço que eu fui avaliado. Deus está dizendo, me avaliaram por 30 moedas, Deus está dizendo, 30 moedas, tomei as 30 moedas, arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Isto aí está apontando para quê? O preço do Judas, gente. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 25, capítulo 26, verso 15. Veja lá. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, leia: entende? As pessoas se esquecem que Deus não deixa nada oculto, e até a vontade dele Ele revelou. Outro exemplo, Salmo 22, verso 18, vai lá, leiam. Salmos, isso,
Estamos falando de 1000 anos antes de Jesus, ok? 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Leia de novo. Agora vem Mateus 27, 35. Olha para o colega aí e diga: Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Ele é o Senhor. Quer um outro exemplo? Primeiro livro de Pedro, esse que a gente leu agora. A gente leu o segundo, né? Vai no primeiro livro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido... O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Entendem? O que eu quero dizer é que a apostasia tem início com esse tipo de ensinamento pernicioso, mau, que relativiza a fé. E esses ensinamentos geram aquilo que a gente aprendeu a chamar de liberalismo teológico, que conduz àquilo que a gente chama de naturalismo, que prega a autonomia do homem com relação a Deus. Deus está lá, o homem está cá, o homem faz o que quer e Deus está para lá. Não é assim que funciona. É uma forma sutil do inimigo de pregar que o pecado original não contaminou todo mundo e que, portanto, o homem pode dirigir a sua própria vida. E com isto, ele renuncia à expiação do seu pecado que foi feito pelo sangue de Jesus, porque ele mesmo acha que pode viver de tal forma que não precisa do sangue de Jesus para a sua salvação. É só ele viver direitinho que está tudo certo. Lembra do Cornélio? Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, foram vistas as tuas esmolas. Agora manda chamar a Pedro, ele vai te revelar o caminho. Então não basta ser gente boa, precisa conhecer Jesus, confiar nele e ser salvo por ele. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Os passos sequenciais desse afastamento de Deus é aquilo que a gente chama de socinismo. Perdão, gente, mas é importante que vocês guardem isso. Por quê? É o início da negação da Trindade. É o início da negação de que o nosso Deus se apresenta Pai, Filho e Espírito Santo. E, em consequência, há o afastamento total de Deus. E aí diz: não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de comunhão, não preciso de ninguém, vou viver a minha vida, eu e Deus, e acabou, o véu do templo rasgou, eu entro a hora que eu quero, saio a hora que quero. Não é assim. O véu do templo rasgou e a gente só pode entrar se estiver em Cristo. Se não estivermos em Cristo, a gente não pode entrar, mesmo que o véu esteja rasgado. Entenderam bem? Porque se entrarmos na presença de Deus em pecado, seremos fulminados.
E o único meio de entrarmos é pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Amém, gente? Amém? Isto é importante. Este modo de pensar brinca dizendo que a fé é um salto no escuro. E quem olha assim, parece que é uma medida importante esta fala. Mas por trás dela tem uma manobra. E eu quero que vocês percebam alguma coisa agora. O crescimento espiritual revela a personalidade e o caráter da pessoa. Eu vou explicar. Quando alguns de nós, ou algum de nós, depois de crescidos na fé, começamos a perceber que não estamos vivendo de acordo com a Escritura, dentro de nós gera uma tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, a tristeza segundo Deus gera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo gera morte. Então, quando nós que crescemos espiritualmente percebemos que estamos andando em desacordo, em desalinho com a Escritura, nasce dentro de nós uma tristeza, e essa tristeza nos conduz ao arrependimento, e o arrependimento nos leva aos pés de Cristo para pedirmos perdão e nos ajustarmos. Está claro aí, gente? Sim ou não? Agora, na medida em que a gente sabe que está errado, mas continua no erro, acontece com a gente aquilo que Paulo chamou de cauterização da mente. O que é uma cauterização? Vai fazer uma cirurgia, tem sangramento, então ele vai lá, estanca, cauteriza aquilo para que não vaze. Vou dar um outro exemplo. Quem sabe como nasce pérola? Pérola que faz brinco, que faz anel. Quem sabe como nasce pérola? Ok. A pérola é gerada dentro de um molusco que vive dentro de um caixotinho que a gente chama de concha. Ela fica nas correntes marítimas, não tem pé, não tem asa e não tem barbatana. Então ela se posiciona nas correntes marítimas. E nessas correntes marítimas tem nutrientes que eles chamam de plâncton. E essa conchinha, com a força do músculo daquele molusco, abre e fecha. E ele vai captando alimento. Mas uma vez ou outra pode entrar ali um grão de areia. E esse grão de areia machuca o molusco. Então ele solta uma resina do próprio corpo e envolve aquele grão de areia para ele parar de machucar, de incomodar. E na medida que ele vai fazendo aquilo para parar de incomodar, ele vai ficando lisinho. Entendem? Brilhante, bonito. E aí a turma mergulha para pegar essas conchinhas, abri-las e tirar de lá de dentro uma preciosidade chamada pérola. Mas a pérola não é nada mais do que alguma coisa que entrou e machucou aquele corpo, e ele criou uma resistência para poder conviver com aquilo. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente sabe que aquilo está errado e dói, e a gente vai achando um jeito de proteger aquilo para a gente conviver, ele vai ficando lisinho. Diga aí, o pecado é bonito.
serve para fazer joia, mas ele não passa de um corpo estranho lá. Entenderam bem, sim ou não? Cada um de nós, irmãos, temos dentro de nós o Espírito de Deus, e na medida que a gente faz o que não deve, o Espírito Santo age, e nós ficamos tristes com o erro. Mas se a gente vai adaptando e começa a chamar certo o que é errado, e começa a chamar de errado o que é certo, a gente vai blindando o pecado, e daqui a pouco a gente convive com o pecado sem que o pecado nos incomode. Entenderam bem? E aí a gente vai carregando o pecado a tiracolo, e o pecado parece que se tornou natural da vida, mas não é assim. Então qual é o meu conselho? Conselho de pastor: você percebeu que errou, que fez o que não devia, corre aos pés de Jesus, vai corrigir isso, põe para fora o que não presta, e vamos seguir em frente. Uma vez Jesus pegou uma bacia, começou a lavar o pé da turma, aí um deles disse assim: o meu pé o senhor não lava? Aí Jesus disse: rapaz, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele então disse: tá bom, então lava o pé, a mão e a cabeça. Aí Jesus disse: não, quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, vai lavar o pé. O que Jesus está dizendo? Naquelas terras poeirentas, eles estão andando pelo caminho e a poeira vai pegando no pé. O que Jesus está dizendo? Fomos todos nós já lavados pela palavra de Deus. Aliás, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Veja o próximo verso: estai em mim, eu em vocês, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim, está tudo lascado. O que Jesus está dizendo é: foi lavado? Foi, mas na jornada do dia a dia, um homem que fecha no trânsito, uma conversa atravessada, um erro daqui ou dali, vai sujando o pé. Então, vai lavar o seu pé. Catuca o vizinho e diga: vai lavar teu pé, irmão. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Isso aí. O Espírito Santo deixou alguns conselhos muito poderosos que estão na palavra. 2 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 verso 2, 1 de Pedro 2:2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vocês vão crescendo. O que isto quer dizer? Vamos lá. Uma criança bem pequena, 5, 6, 7 anos, tem um orgulho muito grande de andar de mão dada com o pai, certo? Vai para a escola, quer ir com o pai. Pai é o seu herói. Se o pai tem uma Brasília amarela, com assoalho furado, pneu careca, batido do lado, e leva o menino com esse carro para a escola, o menino não está nem aí. O pai dele está lá. Mas aí ele cresce um pouquinho, 12 anos, 11 anos, 13. Aí ele tem os coleguinhas. Aí ele diz para o pai: pode me deixar na esquina, que eu vou sozinho.
ele sentiu vergonha. Por que isto? Porque ele cresceu e esqueceu do seu pai como herói. Ele cresce mais um pouco e começa a contestar o pai. Fica jovem, acha que o pai não sabe nada. Vai tocar a vida. Quando ele tem 30, 35 anos, ele começa a cair a ficha. E fala: eu perdi tanto tempo, meu pai está me fazendo falta. Mais um pouquinho de tempo, ele diz assim: o que meu pai faria no meu lugar? E mais um pouquinho de tempo, ele diz assim: que saudade do meu pai. Pedro está dizendo: você está crescendo, desejai afetuosamente, como um menino que nasceu outra vez, o leite racional, inteligente, não falsificado, para que você cresça por ele agora, não mais daquele jeito desordenado. Entenderam bem, sim ou não? Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém. Vamos pensar um pouco. Se aquele menino que ia com o pai para a escola tinha orgulho, na fé é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está no início da fé, a gente vai para o culto, a gente chama isso de primeiro amor. A gente não está nem aí quem é que vai pregar. O que a gente quer é ouvir a voz de Deus. A gente não está nem aí quem é que vai cantar. O que a gente quer é a presença de Deus. A gente não está muito interessado se o pregador anda de um lado para o outro ou fica estático ali. Ele quer a presença de Deus. Ele sente alegria. Carrega um lencinho, porque sabe que quando a graça de Deus se manifesta, as lágrimas vêm aos olhos. E glorifica a Deus e exalta a Deus. E não tem vergonha de dizer aleluia. Mas ele vai crescendo. E na medida que vai crescendo, começa a ficar seletivo. Aquele irmão tocou uma nota fora do tom. Aquele outro irmão cantou e engasgou no meio da segunda estrofe. Aquele pregador falou tal coisa assim, assim. E aí, no lugar de ficar dando atenção à palavra, começa a buscar pontos para a apresentação de críticas. E Pedro está dizendo: está na hora de você voltar àquela sua primeira infância, como criança, novamente nascido, desejando um leite racional não falsificado. Bom, ocorre que a gente tem que crescer. Catuca o vizinho e diga: a gente tem que crescer. Mas tem que crescer direito. A Bíblia fala, por exemplo, que Isaac cresceu e foi desmamado. Olhe para o colega e diga: tem crente que precisa desmamar. Tem o ministério do mimimi. Tem que desmamar. A Bíblia diz que Ismael cresceu, habitou no deserto e foi frecheiro. Precisa ganhar corpo, ganhar resistência.
parar de ficar reclamando de tudo. O Esaú cresceu, se tornou perito na caça, e o Jacó cresceu, mas vivia uma vida simples, sempre em casa. Sansão cresceu, e a Bíblia diz, e o Senhor o abençoou. Samuel ia crescendo, porque Deus era com ele. E vai um caminhão de gente. A gente precisa crescer. Às vezes, a gente é muito infantil. E qualquer coisa a gente se ofende. No capítulo 13 de Mateus, Jesus fala daquela semente que caiu nas pedras. E diz que ela nasceu rápido, mas morreu logo. E quando ele vai explicar isso, ele diz que quando o sol bateu, está na explicação da parábola da semente, ele diz assim: quando aquela semente cresceu rápido, veio o sol e castigou, e ela logo se ofende. Se ofende. E por que ela se ofende? Vamos lá. Mateus capítulo 13. Se ofende porque não tinha raiz. Mateus 13. Verso 21, Mateus 13, 21. Leia bem alto. Se ofende, vira o beiço, estou ofendido, estou machucado, ninguém dá valor para a minha alma, parece que todo mundo tem valor menos eu. Não tem raiz, não tem doutrina, se ofende fácil. Chacoalhe o vizinho e diga: você pode mais do que isso. Então, quando nos tornamos adultos saudáveis na fé, a gente não fica se ofendendo com pouca coisa, não. Olha para o colega e já tem casca grossa. Entende? A fé é uma entrega incondicional a Deus. É pegar o livre-arbítrio que Ele nos entregou quando Ele nos fez e devolver para Ele, dizendo: Senhor, seja feita a Tua vontade. Esta é a oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita assim na terra como no céu. O nome disso é entrega do arbítrio. O arbítrio não é mais meu, agora é Ele quem manda. Não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu não tenho duas vidas, uma vida espiritual e uma vida secular. Quem tem duas vidas é um hipócrita, é duas caras. Entendem? Sim ou não, gente? Sim. Então, a verdadeira fé nos deixa completamente nas mãos de Deus, para que Deus determine o que vem a seguir. Por exemplo, Deus pode chamar um para que este um se torne mártir da fé, e no mesmo ambiente chamar o outro para que este outro vire um grande pregador. Lembra do Estevão? O Estevão está tomando pedrada e o Paulo está segurando a roupa de quem joga pedra. Mas depois Deus chama o Paulo.
E ao invés do Paulo morrer a pedrada, ele virou o pregador. Tá certo que um dia ele tomou pedrada e a turma achou que ele tinha morrido, não é? Então, quando nós nos dirigimos a Deus, aprendemos o seguinte: nós estamos na mão dele, mas ele nos deu o direito de pedir. Diga: eu tenho o direito de conversar com meu pai sobre as coisas que eu preciso. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, verso 8. Não, vamos, verso 6. 5. É isso aí. Lê bem alto. Digo-vos ainda que se não levante, e eu vos digo, então prestem atenção numa coisa. Ele diz assim: bateu na porta e disse: amigo, pode me emprestar 3 pães? Lá de dentro o homem responde: a porta está fechada. Você já orou e sentiu que a porta está fechada? E vai orando e a porta não abre? E parece que Deus escuta todo mundo, só não escuta você. E de repente você vai num culto e alguém, aqueles cultos de testemunho, e o irmão conta o testemunho e você diz: mas peraí, eu estou na fila faz mais tempo. A porta está fechada, meus filhos já estão comigo, eu não vou levantar. Aí Jesus disse: mas espera aí, ô amigo, me empresta o pão. Não, a porta está fechada. Ô amigo, a porta fechada. Ô amigo. Aí Jesus disse assim: olha, se ele não levantar porque é amigo, ele vai levantar porque você não para de falar. Então eu digo para vocês: peçam, pedi e dar-se-vos-á. Olha para o colega e diga: o que Jesus está encorajando é que a gente nunca desista de orar. Abraça o colega e diga: nunca desista de orar. Forte, vamos embora, gente. Se a porta está fechada, uma hora essa porta vai abrir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, prestem atenção, porque a fé não é só uma ferramenta de pedido.
Aliás, a palavra fé pode ser traduzida por fidelidade. Veja, quando a gente se lança plenamente em Deus, Ele decide, a partir dos critérios da infinita sabedoria dEle, o que fará de nós, por nós e através de nós. Há coisas que a gente pede e Ele não dá. Quem já ouviu falar de um homem chamado Billy Graham? Ok. Billy Graham foi um grande evangelista. A esposa do Billy Graham escreveu, que se Deus escutasse todas as orações dela, ela teria casado com o homem errado. Olha para o colega e diga: às vezes Deus não responde porque a gente acredita que é o melhor, mas Ele acha que não. Entenderam bem? Deus tem uma sabedoria maravilhosa, e às vezes eu estou orando, e na minha oração eu estou dizendo: Senhor, eu preciso disso, quero isso, estou pedindo isso, mas eu descanso na Tua sabedoria, e eu sei que o Senhor sabe mais do que eu e vê mais do que eu. Mas isto não invalida o que Jesus ensinou: pedi, pedi, e abrir-se-vos-á, porque quem bate, a porta abre, ao que pede, recebe, e o que busca, acha. Chacoalhe o colega e diga: você é crente, irmão. Veja, a fé não é só a ferramenta de pedir. Vai no livro de Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então a fé, irmãos, nos faz viver em fidelidade ao Senhor, em obediência a Ele. A fé não é só uma ferramenta para a gente pedir. Ah, você tem fé? Pede. Se você não recebe pela fé que você tem, vem aqui que eu empresto um pouco da minha fé para você. Desconfie. Entende? Pela fé o Abraão, sendo chamado, obedeceu. E ele foi para um lugar que ele tinha que receber por herança, mas ele não sabia onde era. Chacoalhe o colega e diga: fé é mais do que uma ferramenta de pedir. A fé não é um bloquinho de requisição. Bloquinho de requisição chama fé. Vou botar aqui, escreva o seu pedido para o ano que vem. Venha para o culto e apresente a Deus o seu projeto e manda Deus assinar embaixo. Vai pensando. Entende, gente? Ele saiu para ir a um lugar que ele não sabia onde era, mas ele foi. E ele andou na terra da promessa como se fosse uma terra alheia. E ele morava em barraca, em cabana, com Isaac e com Jacó, herdeiros com ele também da mesma promessa. Quem se dispõe a viver pela fé não está isento de ter que andar como Abraão andou. Veja, a gente serve a Deus estando em comunhão. Aqueles que dizem que não precisa da comunhão para viver a fé, não aprenderam nada sobre fé até agora. O Estevão, de quem a gente falou agora há pouco, no momento do martírio dele,
ele fez do martírio dele um púlpito para pregar. E na pregação do Estevão, o Paulo ficou com aquele problema todo, mas no meio do caminho Deus pegou ele. Não foi? Então, a gente nunca vai saber o nome daquele rapaz, por exemplo, que foi perto de Jesus e disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus deu a indicação para ele e ele foi embora, porque ele era possuidor de muita coisa e ele não quis negociar. Veja, a sedução deste mundo é muito alta, e se a gente não tiver cuidado, esse tipo de doutrina falsa vai entrando e bagunçando com a fé das pessoas. Existem pessoas que são hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma palavra grega. A palavra hipócrita, ela não tem tradução, mas ela é como se nós estivéssemos dizendo que o hipócrita é um ator. O hipócrita é um ator, é alguém que atua no palco. Ele chama Joaquim, mas ele incorpora o personagem de Emanuel. Ele é um ator, o ator é um hipócrita. Entenderam bem, sim ou não? Então ele diz que é o que não é. Ele fala como se fosse, ele se veste como se fosse, ele age como se fosse, ele atua como se fosse. Isso é um hipócrita. O que Jesus fala dos fariseus, que eles eram hipócritas, é que eles fingiam que era uma coisa que de verdade não eram. Era um sepulcro caiado que por fora é bonitinho, mas por dentro tem um problema. É um copo bonito por fora, mas por dentro sujo. É um prato limpo por fora, mas por dentro sujo. Entendem? Isso é um hipócrita. Esse tipo de gente que cria essas conversas para derrubar as pessoas da fé, são hipócritas. Livro de Mateus, capítulo 23, Mateus 23, verso 13. Olha o que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? O que vocês fazem? Vocês fecham aos homens o reino dos céus, e vocês não entram, e além de vocês não entrar, não deixa o outro entrar também. Chacoalhe o colega e diga: entendeu? Não entra e barra o caminho do outro que está entrando. Há muita gente assim, irmãos, e isso é perigoso. Eles apresentam uma doutrina que não serve para nada além de enganar as pessoas que se estão firmando no caminho. E isto é muito perigoso. Vou ler mais um versículo para vocês. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Verso 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, são pessoas atrevidas, pessoas obstinadas, pessoas que não têm medo de blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos,
são nódoas e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que o Balaão ensina? Balaão era um profeta, e o Balaque foi lá e contratou ele. Sabe profeta contratado? Você vem pregar no meu congresso, mas você tem que pregar essa mensagem aqui desse jeito. No meio da mensagem você tem que virar e falar uma profecia para todo mundo ver que eu sou gente boa. Quanto que é? Para isso você vem, eu vou te pagar X. Pergunta aí, pastor, tem gente assim? O Balaque contratou o Balaão. Qual era o serviço do Balaão? Jogar uma maldição em Israel. Ele tentou, não deu certo. Tentou outra vez, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. Aí ele falou, bom, não dá para eu amaldiçoar, porque o que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Mas eu vou dar uma receita. Qual é? Deixa os soldados israelitas ali, aí você faz um desfile de moça bonita lá. Quando as meninas bonitas ficarem passando de um lado para o outro, elas ficam beijando, mandando beijinho, piscando o olho, se insinuando. Aí os meninos vão ficar tudo doidos. Aí eles vão atrás das meninas. Aí as meninas dizem assim, olha, a gente só aceita namorar com você se você vir e adorar os nossos deuses e tal. Aí o povo de Israel se prostituiu com aquelas meninas e acabou mexendo com os banquetes da idolatria, e aí arrumou a confusão. Daí o problema do Balaão. Ele não consegue amaldiçoar, mas ensina o povo como induzir ao pecado. Olha para o colega e diz, fica esperto, irmão. Então, eu preciso terminar. A fé é mais do que uma ferramenta de pedido. Quando Abrão, ainda antes de ser Abrão, soube que o sobrinho dele estava para ser destruído em Sodoma e Gomorra, o que Abrão fez? Orou, pediu, chorou. Não foi? Negociou, tantas pessoas, menos pessoas, lembra disso? O nome dele era Abrão. Mas depois ele cresceu, e Deus pediu o filho. Ele negociou? Porque ele tinha crescido. Entende? E aí no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 17, está a prova da fé. Hebreus 11, 17. Diz assim, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi? Quando foi? Quando foi? Aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. E por que ele ofereceu? Sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos trazer o Isaque de volta. Se Deus falou que a minha descendência vem nele, e agora Deus pediu, Deus sabe o que está fazendo. Olha bem para o colega e diga, entendeu, irmão? Então, cuidado com esse pessoal que fica tentando doutrinar pela internet. Cuidado por esse pessoal que fica jogando um grupo contra outro grupo. Você não é desse time. Amém, pessoal? Amém. Doeu muito? Que Deus abençoe. É a palavra do Senhor. Oramos ao Senhor.